Espírito Santo. Amém? Vamos falar hoje agora da palavra. Abra a tua Bíblia aí. Abra a tua Bíblia. Né? Eu não vou dizer nem abra a sua Bíblia, porque eu vou falar alguns versículos aqui. E você só acompanha aí. Qual é o tema da live, pastor? Vamos falar sobre reino. Repita, reino, revelação, governo e glória de Deus. Reino, revelação, governo e glória de Deus. 4 princípios do governo da terra, do governo de Deus na terra. 4 princípios que a tua igreja tem que exercer. 4 princípios que você tem que exercer. É isso aí, Atla. É desse jeito. 4 princípios. Reino, revelação, governo e glória. Amém? Então vamos entender sobre isso. A palavra do Senhor vai dizer lá em Daniel, capítulo 2, verso 21, ele vai dizer: Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Tá vendo que forte? Então, Deus, ele está no controle de tudo. Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas, há um propósito para todas as coisas abaixo do céu. Então, abaixo do céu, Deus é soberano, ele governa. Não só abaixo, como acima dos céus também. E nós vamos entender que quem muda os tempos e as estações é Deus. Então, o que é que nós já começamos a entender? Olha só. Repita aqui, escreva aqui: tempo e estação. Tempo e estação. Pastor, quais são as estações? Vamos falar das estações do clima que nós conhecemos, né? Primavera, verão, outono e inverno. São 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. E qual é os 4 temas que eu vou falar aqui? Reino, revelação, governo e glória. Primavera, verão, outono, inverno. Então, vamos entender isso aqui. É muito forte essa palavra de hoje. Tempo e estação. Obrigado. Exatamente. Tempo e estação. Então, vamos entender. Significa que há estações e há tempos no governo de Deus, no controle de Deus. Então, a nossa vida está à mercê de tempos e de estações. E nós conseguimos entender que há determinadas frutas que elas só vão dar em determinados tempos, em determinadas estações. Vou te dizer, o morango, ele só dá em determinada época do ano. A banana dá todo ano. Só que vamos ver que para cada um Deus tem um tempo e uma estação determinada. Você não pode se comparar com um irmão que parece que está prosperando todos os dias da sua vida. Mas muitas vezes o teu tempo e a tua estação não é igual ao dele, é igual a fruta. Banana dá todo tempo. O morango só dá uma determinada época, né? E existem frutas que só dá depois de 100 anos, né? Qual é aquela fruta que só dá de 100 anos? Esqueci muito. Tâmara, é? Acho que é tâmara, né? Eu não lembro. Acho que é tâmara. Então, qual é a diferença? A diferença é que o preço da banana é um e o preço do morango é outro. Então, não questione a Deus. Senhor, minha bênção está demorando. Deus não está demorando na tua bênção. Deus está caprichando. Então, a tua bênção, quando chegar, vai ter um valor diferente das tuas comparações. Então, a palavra do Senhor aqui em Daniel 2:21 está dizendo que ele muda os tempos e as estações. Tá vendo? Remove os reis e estabelece reis. Então, nós entendemos que o tempo e as estações e o governo está na mão do Senhor. Ele quem estabelece e ele quem tira, né? E ele quem remove. Ele dá sabedoria e entendimento aos inteligentes. É verdade, Carl Rocha, mas quem espera no Senhor sempre tem o melhor, né? Então, o que é que nós entendemos com isso? O que é que nós entendemos? Vamos entender aqui essa palavra. Nós já estamos entendendo aqui que as estações e o tempo é Deus quem controla. Nós começamos a entender que há 4 estações, né? Inverno, verão, né? Como é? Verão, outono, inverno, primavera, né? Não estou falando na ordem, né?
Mas vamos lá. Já me perdi aqui, mas tudo bem. Inverno, verão, outono, inverno. Não, inverno, verão, outono, primavera, né? Mais ou menos isso. Então, estações. Cada estação tem uma característica. E nós temos que entender qual é a característica e qual é a estação que nós estamos passando. É forte, né? Muitas vezes você está no inverno. O que é o inverno? O inverno é um tempo nublado. O inverno é um tempo de chuva. O inverno é um tempo que aparentemente é mais depressivo. Você não vê tanta beleza no inverno. Você fica mais isolado no inverno. Você fica mais recluso no inverno. Não é assim? Não é assim? Faça um propósito, irmã. Esqueci o nome da irmã de Angola agora. Dora, né? Faça um propósito no altar do Senhor. Senhor, se eu receber isso, coloca um propósito no meu coração. Eu vou dar o dízimo dessa causa na justiça. Faça um propósito, Deus vai destravar. Amém? Isso, inverno, primavera, verão e outono. Então, muitas vezes você está na estação de Deus, que em 2 Daniel 21 está dizendo que ele que muda o tempo e as estações. Pai Jamila, Deus abençoe. Dora, isso, Dora. Faça um voto no altar, no propósito. Amém? Deus vai te honrar. Então, o que é que acontece? Se ele muda e ele está no controle das estações, significa que a estação que você está no controle de Deus. E muitas vezes nós estamos no inverno. O inverno é chuva, tempo nublado, solidão. O que é que o urso faz no inverno? Ele estoca, hiberna e fica todo o inverno ali intocado. E tem pessoas que estão aqui essa noite dessa forma. Parece que todo mundo te esqueceu. Parece que nada na tua vida tem mais graça. Parece que as coisas não funcionam. Talvez você esteja no inverno de Deus. Tá entendendo? Talvez você esteja no inverno de Deus, só que você não está entendendo o que Deus está querendo fazer na tua vida, agir na tua vida. Então, você precisa entender que a estação quem comanda e quem controla é Deus. O inverno, ele é assim, meu irmão, mas sempre tem o mais. E glória a Deus pelo mais. Como assim, pastor? Esse mais é o quê? Mas o inverno é um tempo bom para preparar a terra, adubar a terra, para um novo plantio, porque a terra está encharcada de água. Glória a Deus. Então, no inverno, você vai começar a plantar para chegar o verão. Tá entendendo? Então, você precisa saber o que é. O problema não é a estação que eu estou vivendo. O problema é como eu devo me preparar para viver essa estação. Porque todos nós vamos viver as 4 estações. Mas como é que nós vamos viver? Eu reclamo no inverno, ou eu preparo sementes, ou eu preparo a terra. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Talvez você tenha um grande projeto, talvez você queira estar em ascensão, mas talvez a tua terra está seca, não está preparada. Então Deus, ele permite o inverno para você se isolar e se preparar. Deus te esconde. Começa a preparar as sementes para germinar. Se capacita, estuda, busca, corre atrás, olha qual caminho você precisa percorrer. Tá vendo que forte? Essa luz aqui me deixa com dor na vista, meu Deus do céu. Quem tá entendendo? Amém? Então, o problema não é o que você está a passar e qual é a estação. O problema é que para cada estação existe uma direção. Escreva aqui, para cada estação existe uma direção. Cada estação na tua vida existe uma direção que você precisa tomar, que você precisa agir, exercer. Tem pessoas que no inverno, assim como os animais, precisam estocar para sobreviver o que conquistaram no verão. Então, o inverno também é um tempo de estoque. Como assim, pastor? Eu preciso agora, como que eu posso dizer? Ruminar. Eu preciso refletir.
em todas as promessas e em todos os tempos, em todas as estações, em todas as bênçãos que Deus promoveu na minha vida. Agora parece que o céu tá nublado, tá chovendo, eu tenho que ficar em casa, recluso, mas começa a gastar o estoque, assim como os ursos. Começa a gastar o estoque que você conquistou no tempo de bonança. Começa a se lembrar das palavras de bênção que Deus já te falou. Começa a reviver e a ruminar e a refletir sobre todas as coisas boas que Deus já fez na tua vida, sobre tudo que aquilo que você já viveu. Isso, Lenita, Cal. Formiga é assim, exatamente. Isso, cada estação tem sua característica. Assim é a vontade de Deus das nossas vidas. Exatamente. Isso, carinho, para cada estação existe uma direção. Então nós precisamos entender. Aí tem pessoas que já estão no verão. Qual é o verão, pastor? O verão é o tempo de você produzir, correr atrás, dar o teu melhor. É aquele tempo que muitas vezes você não tem tempo para nada. Você está trabalhando muito. É um tempo. Quem está no verão, às vezes queria estar no inverno. Não, eu queria descansar. Tá entendendo que é estações, né? Aí vem a primavera. O que é a primavera? Começo de realização de um sonho. Você vê as flores, né? Você vê as coisas ficarem bonitas. Começar a projetar sonhos. Não é assim? Então, a nossa vida, ela é dessa mesma forma. Então, nós temos que entender qual é a estação que nós estamos. Obrigado, meu irmão Orlando. Eu tenho até um tema para dar, já estou mudando, né? Tá vendo como a palavra de Deus é viva? Olha só, eu vou falar sobre reino, vou falar sobre revelação, governo e glória. Mas eu li Daniel 2:21 e Deus já me deu essa palavra agora, não tinha nada preparado, só li um versículo. Então, falamos da forma que Deus quer, né? Da forma que lhe apraz. Para nós vermos como um versículo, a palavra de Deus, ela se renova, né? A cada manhã. Tá entendendo? Vamos agora para a palavra do Senhor. Repita. Poder de Deus. Poder de Deus. Ou reino de Deus. Repita aí. Poder de Deus. Ou reino de Deus. O que é o poder ou reino? É a manifestação sobrenatural. Poder de Deus. Manifestação sobrenatural de Deus. Para transformar situações. Exemplo. Isso. Exemplo de poder de Deus. Repita. Cura. Libertação. Milagres e maravilhas. Ou seja, não é apenas um conhecimento, mas é uma demonstração prática do que o Espírito Santo faz através de nós. Ou seja, se nós vivemos o Evangelho sem o reino, sem o poder, nós não estamos vivendo um Evangelho pleno ou genuíno. Então, você como cristão tem obrigação de manifestar o poder de Deus. A igreja que você serve tem obrigação de manifestar o poder de Deus. Porque se a tua igreja não manifesta poder, ela está em déficit. Se a tua igreja não manifestar o reino, ela está em déficit. É forte, né? Então nós temos que entender que a manifestação sobrenatural de Deus vai transformar situações físicas em milagres, cura, libertação, maravilhas, sobrenatural de Deus. Isso é o poder. Então, eu estou te falando de 4 princípios aqui que a tua igreja tem que exercer, que você como cristão tem que exercer. Por quê? A tua igreja é um conglomerado de pessoas que formam a igreja de Cristo. Então, você também é igreja. É forte, né? Então, você muitas vezes faz parte de uma denominação que não manifesta o poder de Deus. Você próprio como cristão não manifesta nada do poder de Deus. Você e a denominação, vocês estão em déficit. Déficit. O que é déficit, pastor? Deficiência. Sabe quando a pessoa não está consumindo o ferro, o feijão, e aí entra em déficit, né? Outra pessoa às vezes fica sem comer, entra em déficit calórico. A mesma coisa, você está com deficiência espiritual.
Você não está manifestando aquilo que Deus já projetou em você. O Espírito de Deus agindo em você. Não está tendo liberdade para exercer o poder que ele tem. E ele não está conseguindo emanar através de você o poder. É forte. Então isso não vem apenas por conhecimento, mas demonstração prática do Espírito Santo através dos crentes. Então o poder de Deus e o reino de Deus tem que ser manifestado através de nós. O Espírito Santo atuando através de nós, dos cristãos. Amém? Então guarda isso. Poder de Deus é igual manifestação física do sobrenatural. Poder de Deus é igual manifestação física do sobrenatural. Primeiro princípio que a igreja tem que viver. Exatamente, Cal. Agora vamos à segunda revelação. Diga, revelação de Deus. A palavra é 4 princípios da manifestação de Deus na terra, sobre a igreja, tá? Vou anotar aqui. 4 princípios da manifestação de Deus na igreja. Quatro princípios da manifestação de Deus na igreja. Então, primeiro é o poder de Deus em ação. O apóstolo Paulo vai dizer assim, meus irmãos, eu não vim até a vós com o evangelho de palavras persuasivas, palavras humanas, mas o evangelho do Senhor é um evangelho de poder e graça. Vim até vós não com palavras, nem com sabedoria humana, mas com poder, revelação e poder. Isso, obrigado, Luiz. Obrigado, Dora. Revelação de Deus. Vamos lá. É o entendimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Tá vendo? Que nos faz conhecer a vontade e os mistérios de Deus. Então, o que é a revelação de Deus? É o entendimento, olha só, espiritual, dado pelo Espírito Santo. Revelação. Eu tenho uma revelação de algo sobrenatural, revelação de Deus, coração de Deus, mente de Deus, e é me dada através do Espírito Santo. Pode também ser uma palavra revelada, uma oração revelada. Como assim, pastor? Glória a Deus, Orlando. Como assim? Às vezes você ora, mas você ora com sabedoria humana, com inteligência humana, com lógica e raciocínio humano. A palavra está dizendo que se o reino manifesta em você, você precisa ter revelações de Deus. Então você não ora mais a tua vontade, mas você ora o coração de Deus. Você não ora mais o que agrada a tua carne, mas você ora renunciando e dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Você começa a viver os planos de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Então, a revelação vem para trazer, repita aqui, direção. Toda revelação vem para trazer direção. Revelar significa descortinar, tirar a cortina, trazer o que está oculto. Então, toda vez que Deus te revela algo na sua palavra, ou na oração, ou algo do coração dele para você, Deus está te trazendo uma direção. E tem muitos cristãos hoje que estão paralisados na vida cristã por falta de revelação. Você não tem direção. Você está na igreja, mas você só vai para cumprir horário. Você faz alguma coisa na tua vida, mas faz sem porquê nem para quê. Você não tem linha de chegada. Você não sabe aonde quer chegar. Você não sabe quem você é. Você não sabe por que você nasceu. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe de nada. É falta de revelação. Toda revelação traz direção, exatamente. Falta de revelação. Então, toda revelação vem para trazer direção, vem para trazer fé e vem para trazer autoridade no sobrenatural. Porque quando eu tenho uma revelação, automaticamente a minha fé aumenta, porque você escuta a voz de Deus. Você entende alguma coisa que você não entendia antes. É assim ou não é? Então, a revelação, ela não traz só a direção, mas ela traz a fé. E ela traz autoridade, porque quando você tem fé, automaticamente a autoridade entra na tua vida. Você se sente capacitado, porque você entende, ei,
A força não é mais minha, é de Deus. Tem uma palavra por trás, tem um projeto por trás, tem uma direção por trás. Esse sonho não é mais meu, esse sonho agora também é de Deus. Então, olha o poder que a revelação traz na tua vida. A revelação tem o poder de trazer direção, fé, né? E autoridade para você agir no sobrenatural. É forte, né? Direção, fé e autoridade. Revelação traz tudo isso. Direção, fé e autoridade. Então, pastor, não sei o que eu faço da minha vida. Pastor, pelo amor de Deus. É muito crente chorão. Vai orar, buscar revelação. Que você precisa de uma revelação. De Deus. Eu não estou falando só de uma revelação que alguém vem e profetiza. Não é disso que eu estou falando. Também é uma revelação. Mas, se Deus não usar ninguém para ti, você vai buscar a revelação em Deus. Você vai orar e você vai ler a Bíblia até Ele te mandar a revelação. A revelação de Deus, eita, é forte. Olha que eu acabei de ter uma revelação agora aqui. Tá vendo que forte? Revelação atrás de revelação. Olha o que Deus falou comigo agora. Diga ao meu povo que a fome de me buscar por uma resposta, por uma revelação, vai atrair a revelação. Pastor, me prova isso na Bíblia. Zaqueu queria ver Jesus, queria ouvir Jesus, queria presenciar, conhecer. Ou seja, revelação, descortinar, conhecimento. O que é que ele faz? Vai até o caminho que Jesus ia passar e sobe na figueira, porque ele era muito baixinho. Ele sobe na figueira. O que é que acontece? Jesus nota ele e traz uma revelação. Fala o nome dele. E através da revelação, por mais simples que foi, Jesus vai até a casa dele e a salvação acha Zaqueu. Zaqueu se sente constrangido. Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 5 vezes mais. É muito forte, tá vendo só? Tá vendo? Quem busca, a Bíblia diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Tá vendo? A palavra do Senhor diz assim, ó, eu amo o que me ama, os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. O que é achar? Repita, revelar. Olha aí, Cal Rocha. Essa agora foi forte, me arrepiei aqui. Deus abençoe, é verdade. Isso aqui foi uma revelação agora, não tem nada preparado. Eu só tô lendo os tópicos aqui que eu anotei para não esquecer. Mas daqui tudo aqui é revelação. Toda palavra que está sendo dita aqui é revelação. Então, revelação atrai revelação. Fome por Deus atrai revelação. Expectativa por Deus atrai revelação. O que é revelação, pastor? É o coração de Deus sendo revelado através do seu espírito. Meu Deus, é muito forte. Eu vou ter que botar essa live no YouTube. Muito forte, muito forte. Muito forte. Tá vendo só? Revelação. Revelação é o coração de Deus sendo revelado para o seu povo através do seu espírito. Então, pastor, eu tenho fome de Deus. Então você vai ser revelado. Deus vai se revelar a você. A Bíblia diz assim, ó, batei, batei, abri-se-vos-á. Ou seja, outra chave aqui para você. Como é que eu tenho revelação de Deus? Na palavra, na oração, na boca de um profeta. Como Deus me localiza. Como vocês estão falando aí, né? Me localiza, profeta, me localiza. Exatamente. Como é que eu tenho isso? Repita assim, ó. Persistência, interesse, busca. Tá vendo? Bater e bater. Parábola do juiz iníquo. O que é que Jesus fala? De tanto aquela mulher importunar o juiz. O juiz atende a causa dela. Persistência. Exatamente, cara. É muito forte, meu Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Que palavra. Amém? Então vocês já entenderam que a revelação de Deus vai te trazer direção, fé e autoridade, né? A revelação de Deus vai te trazer fé, direção e autoridade.
ou direção, fé e autoridade. Então, quando você tem uma revelação de Deus, você agora não anda mais cego. Não anda mais cego. É como se... eu disse o quê? Que a palavra revelar significa o quê? Descortinar, né? Então você estava andando cego. Qual é a cegueira? Cegueira espiritual. Eu não sei o que é que eu vou ser da minha vida, eu não sei porque eu tô aqui, eu não sei com quem eu vou casar, eu não sei o que eu quero empreender, eu não sei se eu quero estudar, eu não sei para que eu não sei se minha vida vai dar certo. Então, essa é tua vida sem revelação. Só que aí, quando a revelação chega, é como Deus falasse assim, haja luz. Aí a Bíblia diz que haja luz e houve luz. Então, traz o descortinamento. Você tem uma visão 3D. É como Ezequiel no Vale de Ossos Secos. A Bíblia diz que no meio do vale, ele só via os ossos sequíssimos e não tinha fé. Mas aí a palavra de Deus diz que a mão de Deus veio e colocou ele ao redor do vale. Então ele começa a ver os ossos de longe, a rodear o vale de longe. E quando nós estamos com a visão 3D de Deus, nós começamos a enxergar soluções aonde não víamos. Então, qual é o teu problema? Você está olhando para o meio do problema. Você precisa sair, espiritualmente falando. Exatamente, gostei, Adi. Tá entendendo? Você precisa sair de dentro do problema, do foco. Não olha para o problema. Sai. Ezequiel, tá vendo? Não, é só morte. É só morte, Senhor. Aqui não tem jeito. Ah, é? Então peraí. Vem, te coloco ao redor dos vales. Agora olha o problema de longe. Ah, o negócio já começou a melhorar. Mas pode esses ossos reviverem? Senhor, já mudou a resposta. Eu não sei, tu sabes. Ok. Então profetiza. Glória a Deus. Profetiza. Profetiza. Porque a revelação vai te trazer direção. A direção vai te trazer fé. A fé vai te trazer ânimo. E o ânimo vai te trazer o quê? Que eu falei? Autoridade. Autoridade. E aí você vai ter aquilo que Ezequiel falou. Profetiza. Disse, ossos, revivam. Isso, Franciele. Tatiana. Ossos, comecem a reviver. Porque a fé traz autoridade. A autoridade faz você profetizar no meio do problema. Glória a Deus. Vamos ao terceiro tópico. Repita, governo de Deus. Eu quero ver você escrever aí, governo de Deus. Primeiro tópico foi o poder de Deus, poder e reino. Segundo, que eu falei agora, revelação. O terceiro é governo de Deus. Governo, repita, governo. Escreva aí, governo de Deus. Agora, o que é o governo de Deus? Isso, Franciele. Vou te chamar de Fran. Fran. Governo Dora. Olha aí, ó. Lenita, Karine, Tatiana, Ana Paula, Adla, Cal, Luiz Carlos, Estética. Olha aí, Estética. Estética. Isso, governo. Então, o que é o governo de Deus, pastor? É o reino de Deus manifestado na terra. Governo de Deus. É o reino de Deus manifestado na terra. Representa o quê? Domínio. Repita comigo. Domínio. Vocês lembram o que Deus falou para Adão lá em Gênesis? Ide, governai, dominai, sujeitai. Deus fala para o homem, governai toda a terra. E Deus fala para a terra, sujeitai-vos, os animais, sujeitai-vos, as plantas, sujeitai-vos, os mares, sujeitai-vos. Então, quando nós vivemos o evangelho, nós temos que governar. Governo. Então, você precisa de poder, você precisa de revelação e você precisa de governo.
Se você tiver o poder de Deus, que é o sobrenatural agindo através do Espírito Santo na tua vida, se você tiver a revelação, que é a direção, e a revelação traz direção, traz fé e traz autoridade, você vai ter governo. E governo é você tomar as rédeas da tua vida. Você submeter o teu corpo às tuas vontades. A vontade de Deus. Meu Deus, é muito forte. Irmão, vou dizer uma coisa. Se fosse para eu cobrar isso aqui que está sendo ensinado, não tem preço. Até porque a palavra do Senhor não tem como ser cobrada, né? A Bíblia diz: dai de graça que de graça receber. Mas vocês têm noção, a profundidade daquilo que vocês estão aprendendo hoje? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção, se vocês porem em prática, isso vai mudar a vida de vocês? Como Deus está mudando a minha? Pastor, mas eu estou aprendendo essas lives com o Senhor, mas minha vida ainda não está do jeito que eu queria. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Para tudo tem um começo. Deixa eu te dizer outra coisa. Quem começa grande é monstro. A Bíblia diz assim: não importa o princípio das coisas, mas sim o fim delas. Não importa o teu começo, irmão. Deus não olha para o teu começo, Deus está te olhando no fim. Jesus, quando dá uma segunda chance a Pedro, ele não estava olhando porque Pedro negou ele estava olhando que Pedro ainda ia dar tão certo que ia ter coragem de morrer por ele. Pedro, tu me negaste hoje, mas eu conheço o teu final. Meu Deus, não dá não. Eu sinto Deus aqui. Ô Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai falando, Pai. Vai tocando, vai falando. Não importa o teu começo, o que importa é o teu final. Deus conhece o teu final. Teu começo pode parecer pequeno, mas o teu final é grande. Eu profetizo isso na tua vida hoje. Eu profetizo. Todos os grandes homens de Deus já foram pequenos na vista humana. E eu vou te explicar o porquê da vista humana. Todo grande rei, Davi, antes de ser rei, era pastor de ovelha. Saul, antes de ser rei, procurava a jumenta do seu pai. É, pastor? É isso mesmo. José, antes de ser a segunda pessoa maior do Egito, governador, José foi vendido, foi escravo, foi preso, foi para a cisterna, foi para a prisão. Ei, meu Deus, eu sinto Deus aqui. Eu não sei se você está pegando essa palavra, irmão, mas eu quero profetizar na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Não importa como as coisas começam na tua vida, o que importa é como elas vão terminar. Aleluia. Ei, lavra sorenerosa, lavra gadosa. Oh, Espírito Santo. Jesus. Talvez você está se paralisando. Você mesmo está se paralisando. Por quê? Porque você está olhando a tua situação no agora. Deus não olha para o agora, Deus olha para o amanhã. Não existe espaço de tempo para Deus. O tempo e as estações é na terra. Para Deus não existe. Deus já te vê como projeto final. Sabe, quando você está construindo uma casa, você não sabe como ela vai ficar, mas o arquiteto sabe. Deus é o arquiteto, irmão, da tua vida. Antes da tua casa começar a fundação, ele já sabe o término dela. Ele já projetou, já colocou uma planta. Nem o engenheiro sabe. O engenheiro faz até a base, a fundação, faz alguns projetos. Mas o arquiteto já vê a planta final, o projeto todo acabado, aquele projeto 3D, sabe tudo. Glória a Deus. O problema é que a tua visão ainda está no meio do vale de ossos secos. Sai fora. Quem começa grande é monstro. Aí agora eu vou te dizer, por que pequeno aos olhos do homem? Eu vou te falar uma chave aqui, vai destravar a tua cabeça agora. Isso é de Deus, isso é uma revelação. Escuta isso que eu vou te falar. Guarda isso. Se possível, até caneta e papel na mão. Por quê, pastor? Olha só. Por que eu falei aos olhos dos homens? Porque o teu sucesso não se baseia nos teus achismos. O teu sucesso não se baseia no que os outros falam. Porque uma coisa é ter sucesso para os homens. E outra coisa é você realmente ter sucesso. Como assim? Vou te explicar. Eu vou esmiuçar isso aqui para você. É possível você não ter nada
e ser bem-sucedido. Pastor, aí não dá. Vou te dizer uma coisa. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. E não se baseia em coisas materiais, mas sim em estar no centro da vontade de Deus. Pastor, me prova. João Batista foi o maior nascido de mulher do Velho Testamento. E o próprio Jesus fala isso da sua boca. Quem era João Batista, pastor? Morava no deserto, comia mel silvestre, gafanhoto, se vestia de camelo. Então, eu quero te dizer que qual é o sucesso que você acha que tem? Porque o sucesso de Deus não é o teu sucesso. João Batista era bem-sucedido no deserto, com mel e gafanhoto, e vestido de camelo, porque estava exercendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Pastor, quem foi que ungiu Saul? Quem foi que ungiu Davi rei? Samuel. Quem era Samuel? O profeta. Era rico? Não. Era rei? Não. Mas era bem-sucedido. Então, o que é ser bem-sucedido, pastor? É estar no centro da vontade de Deus. Meu Deus, glória a Deus. Irmãos, isso aqui é, ó, não tem palavra para esse ensinamento aqui. Você pode ser fracassado para os homens e ser extraordinariamente bem-sucedido para Deus. Hoje em dia, tudo tem a ver com a tua ótica, a ótica humana. O coração do homem é enganoso, a Bíblia fala. Enganoso e apressadamente corrupto é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, teu coração está te enganando, irmão. Quando diz que é fracassado, teu coração está te enganando. Quando diz que você não é nada, teu coração está te enganando. Ei, é possível você estar num cenário que para as pessoas é derrota e para Deus você ser o mais bem-sucedido possível. Forte, Edlan. Tá entendendo? Então, a partir de hoje, por essa palavra, você vai começar a observar e dizer assim, não, Senhor, peraí, pelo amor de Deus. Eu estava olhando a minha vida com a perspectiva errada. A partir de hoje, eu vou assumir o governo. Você entendeu que você estava abrindo mão do teu governo para o mundo? O mundo está dizendo como você deve se vestir. O mundo está dizendo que o padrão de beleza é ser mais magra. O outro é ser mais cheinha. O outro... Não, hoje em dia não é magra, é esquelética, né? Tá entendendo? Isso, Francine. O mundo está dizendo que para você ser bem-sucedido, você tem que fazer assado, cozido, ter isso, tem que viajar para a Europa, tem que ir para a América, tem que... Irmãos, não deixe o mundo moldar a tua vida. Não perca o governo da tua vida. O governo é de Deus. Você pode ser o mais bem-sucedido ganhando a tua rua para Jesus, se é isso que Deus quer. Para uns, Deus quer levar para nações. Para outros, Deus quer levar para estados. Para outros, Deus quer que você ganhe e evangelize só a tua família. E se você fizer isso, você vai ser o mais bem-sucedido do mundo. Porque o teu sucesso tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Então, para de olhar para fora. Para de olhar para uma vida de rede social que não existe mais hoje. Isso é mentira. Seja realizado, seja realizada. Se para você uma bicicleta é uma grande conquista e você vai estar feliz, irmãos, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Irmãos, viva o que Deus tem para você, irmão. Sabe por que vocês estão adoecendo? Muitos de vocês. Porque vocês estão querendo correr atrás de uma vida que não é tua. Vocês estão colocando parâmetro de sucesso, aquilo que Deus não almejou para a tua vida. Então, eu sou você um pregador bem-sucedido quando eu viajar todos os dias para um país diferente. Será que Deus tem isso para mim? Será que eu tenho capacidade para isso? E mesmo que eu tiver capacidade, será que é o que Deus tem para mim? Se não for, irmão, eu vou ser um fracassado. Posso até ir para vários países, mas se não é o que Deus tem para mim, isso vai me levar ao fracasso. Amém ou não amém? Então, governo. Como é que eu governo minha vida, pastor? Primeiramente, emanando o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus através de mim. Segundo, revelação, direção. Eu preciso de uma direção, de uma revelação. A revelação
vai me dizer quem eu sou e para onde eu vou chegar. E através da revelação de Deus, eu vou ter fé e autoridade. E depois da fé e da autoridade, eu vou exercer governo. O que é governo? Repita: domínio. Eu vou manifestar o que Deus projetou para mim no início da criação. Adão, governe a terra. Terra, sujeitai-vos. Sujeitai-a, Adão. Sabe o que foi que Adão perdeu quando deu o fruto para a serpente? Quando comeu, perdão. Adão perdeu a autoridade, o domínio e a fé. Porque a fé é o que te liga a Deus. Deus não falava mais com Adão no final da tarde. Adão perdeu o lugar de governo, saiu do jardim. Ah, meu Deus, acabei de ter uma revelação aqui. Como assim, pastor? O lugar de governo de Adão era onde? Repita: Jardim do Éden. No jardim, né? Aí eu te pergunto, depois do pecado, o que aconteceu? 2 querubins expulsou Adão e Eva do jardim e guardavam a porta do jardim, não é assim? É. Aí a terra sujeitava mais Adão? Não. Os animais sujeitavam? Não. Se ele passasse na frente do leão, o leão ia comer ele? Ia. No jardim ia? Não. Então por que você quer governar e sujeitar algo que não é teu? Algo que não é para você. Meu Deus, é muito forte essa palavra. Tem pessoas que estão vivendo uma vida frustrada porque estão olhando fora do jardim. Estão querendo viver algo que Deus não projetou para você. Você só vai ser feliz dentro do jardim. O que é o jardim, pastor? É aquilo que Deus projetou para a tua vida. Aleluia! Se você estiver fora do jardim, irmãos, você vai ser infeliz. Você vai ser só mais um. Você pode ter até o mundo inteiro, mas você não vai ter mais governo sobre a tua vida. É por isso que o sucesso mata muito cristão. Porque muitas vezes o sucesso te tira do domínio. Te tira do domínio de Deus, te tira do governo de Deus. Você quer agir com sua própria mão. E você muitas vezes não tem capacidade intelectual, espiritual, emocional para lidar com algumas coisas. Então aquilo vai te vislumbrar. Aí aquilo que era fidelidade à tua esposa, você já começa a olhar o que está lá fora e diz assim: ei. E se você não souber lidar com um crescimento repentino, aquilo vai te matar. Por isso que muitas vezes Deus te conserva dentro do jardim, irmão. Jesus. Quem está entendendo essa palavra? Jesus. Então, pastor, como é que eu vou exercer o governo na minha vida? Você precisa ter revelação. Por quê, pastor? O que é que tem a ver? A revelação vai dizer onde é o teu lugar. A revelação de Deus vai descortinar a tua visão. A revelação de Deus vai te mostrar onde é que você tem que chegar, qual é o teu projeto. Lute para o teu projeto acontecer. E através disso, você vai exercer domínio, que é o governo. E vai viver o melhor de Deus. Aí ninguém mais vai dizer o que você tem que fazer e o que não fazer. Você vai dizer: não, eu sei quem eu sou, calma. Eu sei onde eu vou chegar. Ei, stop, please. Não é assim? Calma. Eu sei quem eu sou, sei onde eu vou chegar. Por quê? Porque você vai exercer o governo. Aleluia. Quarto e último ponto. Repita: glória de Deus. Glória de Deus. Glória de Deus. Glória de Deus. Repita aí, escreva aí. Glória de Deus. Pastor, o que é a glória de Deus? A revelação manifesta de Deus que traz transformação. O sobrenatural. Então, o que é a glória? Não é só um arrepio. Não é só uma sensação. Mas é o quê? A própria essência de Deus revelada aos homens. Glória a Deus. Meu irmão Agostinho, Deus te abençoe, viu? Tá entendendo? Então, eu tenho que ter o poder de Deus, a revelação de Deus, o governo de Deus, e eu tenho que manifestar a glória. Se eu vou cultuar, eu preciso sentir a glória de Deus. Você sabe quando você vai para um culto e a atmosfera muda? E você sente como se não tivesse mais naquele lugar? A glória de Deus está sendo manifestada. E quando a glória de Deus manifesta, coisas sobrenaturais acontecem.
Lembra de Salmo 73, como é o nome? Asaf. Asaf e os outros tocam na inauguração do templo e a glória de Deus se manifesta de uma tal forma, como uma fumaça, e o povo fica impactado, e aí o sobrenatural começa a acontecer. Outro exemplo, Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus, o que é? A glória de Deus se manifesta e os homens falam novas línguas. Aleluia! Então não basta só você ter sabedoria, revelação, mas a glória tem que te acompanhar, porque a glória vai te reabastecer. É como uma energia, uma força que te impulsiona a correr atrás do teu objetivo, do teu sonho, a viver o sobrenatural. E a tua fé é acrescentada. E automaticamente, quando a tua fé é acrescentada, a autoridade também é te acrescentada, porque você te sente confiança. Então é como um combustível. Davi só matava urso, leão gigante por conta da glória. O Espírito de Deus se apoderava de Davi. Sansão só fazia o que fazia por conta da glória. O Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Aleluia. Então você tem que andar de mãos dadas com a glória, com o poder, com o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo aí essa palavra? Então a glória de Deus é a própria glória, o próprio poder dele revelado, manifestado aos homens. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. A Edla, a palavra é exatamente o que está sendo pregado. Busque ao Senhor, porque Ele quer se revelar a você. Eu vejo um projeto de Deus sobre a tua família, a tua casa. Vejo um homem na minha visão. E Deus me diz que há um projeto de família. Satanás, eu não sei se interrompeu ou tentou interromper. Mas Deus quer trazer intervenção. Só que tem coisa